Titan has arrived. The rising star, Maduka Okoye. Esses 3 goleiros negros fizeram uma coisa que nem os atacantes da Espanha conseguiram nessa Copa do Mundo. Fizeram o mundo inteiro parar de torcer pelo próprio time para pesquisar o nome deles no Google. Japa nego! Que a gente abraçou aqui, e que tal a arroba dele aí agora no chat? Eu quero ver a galera seguindo o Vozinha de novo. Ele tava com 50 mil seguidores quando começou. Oh, and take it away, and Charles Cecilia again. Essa Copa do Mundo tem tudo para bater recorde de mulheres assistindo. E o motivo não será apenas o futebol. What is your nickname? Maru. Favorite food? Jollof rice. Favorite way to relax? Mountains. Sí, él se llama Maduka Okoye. De nada, senhora. O que você vê não se limita a um goleiro que virou fenômeno da noite para o dia. O que existe representa o auge de uma nova categoria de celebridade: o hiper-ídolo esportivo digital. Neste vídeo de estreia da série Copa dos Gringos, a pergunta não é só quem defendeu melhor. A pergunta é quem a internet escolheu transformar em um novo fenômeno mundial. Call your supervisor? Can you call your supervisor? All right, go for it. Exit the vehicle now! Exit the vehicle! Às vezes, não precisa muito para se tornar um ícone viral e sair do anonimato. Um simples não ou silêncio total vale mais que 1000 palavras. E durante a Copa do Mundo, bastou um goleiro desafiar os gigantes jogadores brancos da Espanha para virar um fenômeno. Pedacinho de terra no meio do Atlântico, com menos gente do que muita cidade brasileira. Um país que nunca em toda a história tinha pisado numa Copa do Mundo. Em 1994, Romário precisava ganhar uma Copa do Mundo para se tornar um ídolo nacional. Brasil! Em 2026, Vozinha precisou de alguns jogos e de milhões de celulares conectados à internet. Não fica bloqueado. Não, você não tem $500 mil. Crazy, isso é louco, isso é louco. A gente fez mutirão por você, Vozinha. Que partida, cara, parabéns. Marcas, todo mundo tá querendo a Vozinha. Até a mãe dele tomou coragem para sair de Cabo Verde e encontrá-lo pessoalmente. Olha, tô até arrepiada, foi um momento épico. E esse veterano experiente viveu algo que ninguém apostava. Pra falar a verdade, quem apostou ganhou ou perdeu dinheiro, né? E Cazé TV, que também está fazendo história, né? Desbancou a Rede Globo, incentivou por diversas vezes que o público seguisse o Vozinha. Então, ele se tornou o novo fenômeno da web brasileira. Então aproveita você que tá seguindo o Vozinha e me siga também no Insta, porque, gente, eu também sou veterana aqui na web. Quero também que você me siga, que lá tem conteúdos exclusivos no meu perfil Insta. Vai lá, segue a Zazá também. Mas tem um goleiro que chegou chegando. Nem está na Copa, mas fez um número de mulheres interessadas em futebol crescerem.
Os homens brasileiros estão enfrentando uma nova crise. Não é econômica, não é política, é estética. Depois que a internet descobriu o goleiro da Nigéria, Maduka Okoye, a rapaziada entrou em crise. Okoye nasceu em Düsseldorf, na Alemanha. Ele é filho de pai nigeriano e mãe alemã e joga pela Udinese da Itália. Ele virou febre, mesmo a Nigéria não tendo se classificado para a Copa do Mundo. Os comentários na internet são os melhores. Vai desde a minha esposa, depois que viu ele, me chama pelo nome completo. Me olhei no espelho e pedi desculpa pra mim mesma. Depois dele eu virei apenas um CPF com barba. E tá difícil mesmo, rapaziada. O homem tem altura, tem rosto de modelo, sorriso de propaganda de pasta de dente e ainda é pegador de pênalti. Eu acho que isso devia ser investigado. Alguma coisa não tá certa aí. E como as mulheres têm um faro aguçado para achar embuste, ele chegou. Eu sempre combinei com um pretinho básico, sempre. Gente, que é isso? Como é que a Nigéria não está na Copa com um goleiro desse? É o maior goleiro da história. É esse aí, nigeriano. Como é que a Nigéria não está na Copa? Só se fala desse deus grego. Olha os lábios desse preto, que lindo. Isso não é um homem, isso é o homem mais bonito do planeta Terra. Olha os lábios, olha o tamanho dele. 1,98 m. Imagina o que esse homem não faz no campo. Amor, olha isso. 1,98 m. Como é que esse homem não está na Copa? É o maior goleiro, isso é um absurdo. Só se fala nele, nigeriano. Mas eu vi que ele fala alemão. Jana Tulis was denkst du? Gente, é um absurdo não estar... O que ele tem de bonito, ele pode ter de... Qual foi o outro? E latro. Qual era? Bicho rastejante. La bestia strinchante. O maior arrependimento da minha vida. Il più grande rimpianto della mia vita. Minha vida eu tava maluca. Esse homem é um colírio para os olhos. Pena que a sua ex-mulher não acha a mesma coisa. O acusou de, ralar a mão nela. Imagina, um homem grande daquele tamanho, forte, musculoso, lapando a mão numa mulher tão pequenininha, não é mesmo? Ragazzi, não é à toa. Mas o que esperar de um, né, que transita e tem muitos amigos italianos. E ele povoou a internet. E era todo mundo, homens e mulheres, assim, maravilhados pela sua beleza. Todo mundo vendo o mesmo vídeo dele de regata branca andando em câmera lenta. Todo mundo adorando esse homem. E ele povoou também as páginas de fofoca com um possível relacionamento com Virgínia Fonseca. Gente, mas infelizmente nem tudo que reluz é ouro. E aquela máscara e o lobo em pele de cordeiro foi Ao contrário do que todo mundo pensa, esse homem não é solteiro. Maduka tem um relacionamento de indas e vindas com essa maravilhosa aqui chamada Alicia Washoff, que é modelo e influenciadora holandesa. Esse Maduka catucou o coração de todo o povo brasileiro, ou melhor, das mulheres, né? Bati forte o tambor, eu quero tique-tique-tique-tique-tá. Bate forte o tambor. E poi se ti richiamo è perché ho voglia di te. Ma c'è una, ma non è Gigi? No, ma va così. Ma che serata, da solo in compagnia. Ma non è Sal da Vinci? Ah, bravo, Sal da Vinci. Ele nasceu na Alemanha, pai nigeriano e mãe alemã. Ele defende a seleção da Nigéria e atua na equipe italiana. Ragazzi, é ali que vem um problema. Ele é bem espalhado, não é mesmo? Na realidade, gente, vamos ser sinceros. A origem do pai, ok. Onde ele nasceu, ok. Mas onde ele realmente convive mesmo é na Itália. Por isso que ele tem essa predisposição a ser stronzo. Grande polêmica, incluindo Maduka, foi quando em 2024 a Alicia usou suas redes sociais para falar sobre o que ela estava passando com esse homem dentro de casa, dizendo que ele era um mentiroso, um traidor e um abusador. E foi disso aqui pra baixo. Isso é uma sequência de stories que ela compartilhou. E desculpa, mulheres, se eu tive que tirar a magia, né, de vocês falando esse outro lado.
Infelizmente, gente, boy magia, o crush, quando a gente chega na realidade, não é tudo aquilo que a gente esperava, né? É só um rostinho bonito. Então, se você tem um barrigudinho aí que não é tão atraente, em vez de ficar aí dando like, né, no Maduca, vamos valorizar esse guerreiro, né? Que se você tiver sorte, ele nunca lapou a mão. Eu não sei se ainda ele vai ter tanto potencial como Vozinha, né? Que é um homem de 40 anos, chegando no fim de carreira. Já ele, o Maduca, ele tem 26 anos, ainda tem estrada pela frente. Será que ele vai fazer publi aqui no Brasil? Será que ele vai ficar famoso? Será que ele vai conseguir se tornar uma estrela? Eu já vejo ele num reality show da Netflix. Solteiros e Ilhados. Nego Dorama, é do Japão ou de Gana? Na verdade, é dos dois. Se você tá acompanhando minimamente a Copa do Mundo, você já viu o Zion Suzuki, goleiro do Japão. Ontem teve o jogo Holanda e Japão e todo mundo ficou tipo, caramba, como assim? Um japonês? Ele nasceu nos Estados Unidos, o pai dele é ganês e a mãe dele é japonesa. Só que muito novo, ele foi morar no Japão, por isso essa identificação, ele foi criado lá, fez categoria de base no Japão, por isso ele joga pela seleção japonesa. E eu olho pra ele e fico pensando, caramba, eu tenho um colégio particular aqui no Brasil, só tinha eu de negro na sala. Imagina ele que só tinha ele de negro no país. Fácil não foi. Não à toa, na Copa Asiática de 2024, na fase de grupos, ele acabou sofrendo algumas falhas. E aí já sabe, né? Na rede social dele, todos os japoneses vieram em peso, sendo preconceituosos, sendo racistas. Tanto que na época ele deu declaração falando, gente, me julguem apenas pelo meu futebol. O resto não tem nada a ver. E eu espero que isso não aconteça nessa Copa do Mundo, até porque ele é um ótimo goleiro, foi titular em todo o ciclo até essa Copa do Mundo, excelente, seguro, joga lá no Parma, na Itália, na Série A. Inclusive ele é o primeiro japonês a jogar na Série A. Dito isso, existe uma possibilidade ali, tipo, se o Brasil passar acho que em primeiro, o Japão em segundo... da Brasil e Japão na próxima fase. Então se me perguntarem assim, até onde você defende o Zion Suzuki? Provavelmente até o 16avos, porque se encontrar o Brasil, aí paizão, que fale, que dê tudo errado, mas claro que a torcida japonesa também tem o mínimo senso e não entra em questões desnecessárias além de futebol. Eu queria muito ser um japonês negro, tipo, papo reto, qual que é o tamanho? Então, quer ficar famoso no Brasil? Faça algo inesperado. Algo que as pessoas compartilhem e se identifiquem. Que a publi é garantida.